Olá, amigos, mais uma vez aqui no canal. Hoje passando um filme que eu vi recentemente. Mas antes, inscreva-se no canal, dê um like, aperte o sino e compartilhe. Isso ajuda a incentivar a gente a querer trazer sempre alguma coisa a mais para acrescentar, né, a nossa cabeça, nosso entendimento. Isso é muito importante. Vamos lembrar, é o que eu sempre repito, sabedoria, conhecimento é algo que ninguém tira de você. E vamos rodar a vinheta aí para ver essa nova dica. The Song of Names. O Cântico dos Nomes é um filme que eu gostei muito e vi recentemente. É um filme que se inicia em 1951, em Londres. Há um concerto onde nós vamos encontrar a realeza, críticos de música do Times, vamos encontrar uma elite toda para prestigiar um judeu que é violinista e está começando a ser reconhecido naquele momento. Mas o jovem David, né, não aparece, ele não comparece, deixando todas aquelas pessoas na espera. E assim começa e se inicia esse drama. A história mostra o alto padrão musical que por muitas vezes fala mais do que as palavras. O pai de David, ele deixa o filho dele em Londres com um tutor inglês, aonde ele vai viver, porém mantendo a sua tradição judaica, a sua religiosidade. Mas o pai volta para a Polônia para se encontrar com o restante da família. Este homem que recebe David, que o agrega, ele é um homem que enxerga e vê esse potencial musical de David com o violino, a sua arte que precisa ser desenvolvida. E vai tratá-lo sempre muito bem, junto com Martin, que é o filho legítimo desse inglês e que vai ter David ali como um irmão, né? Um irmão do qual ele não tinha. No início eles têm uns contrapontos, mas coisas normais do jovem, adolescente, e eles vão crescendo juntos dentro dessa história. Esses dois jovens, né, vão ter diálogos assim muito interessantes no filme, uma conjuntura musical, cultural. David era um menino, um judeu que falava russo, polonês, yiddish e hebraico. Então tinha uma vivência já, como que nós vamos dizer, um conhecimento, né, uma educação já bem estruturada. E essa história ela vai no passado, pro presente, passado, presente, contada por Martin. Então é bem interessante, é um filme que vale a pena. Eu aconselho a todos. Hoje vai ser vou tentar resumir o mais rápido, né, para não ficar um vídeo muito extenso. E David se preocupa muito com a família dele o pai que havia ido para a Polônia encontrar sua família, etc. E quando ele sabe que a Alemanha invade a Polônia, ele fica muito preocupado. Ele se preocupa, né? Quando a Alemanha ultrapassa as fronteiras, aquela coisa toda, há uma preocupação, uma apreensão muito grande dentro dele relacionada à sua família. Principalmente, quando eu digo essa atenção, é porque quando ele vai descobrir que toda a família dele foi transferida para Treblinka, né, um campo de concentração, e que os bens, o imóvel do pai dele, havia sido tomado. Então isso causa mais preocupação em David. Há uma cena muito interessante onde David pega o violino, ele vai tocar o seu violino, e um outro jovem vai também tocar violino, eles vão fazer uma espécie de um toque junto. Nesse momento, eles estão dentro de um abrigo antiaéreo, né?
E é bom, é muito bonita essa cena. É uma cena que, mesmo naquela tensão, né, da cidade ser destruída, dos ataques aéreos, a gente vê como a música consegue tirar a atenção das pessoas e acalmar, e naquele momento todos aplaudem como se fosse assim um espetáculo, né? Então a importância da cultura, da arte, da musicalidade em nossas vidas, né? E com tudo isso, David pega Martin e vai a uma sinagoga, né? Do qual ele corta ali as suas crenças, seus rituais, obrigações judaicas. Ele abandona, né, a sua tradição. É uma cena forte, bem forte. O filme apresenta, logo depois disso, desses fatos que vão e vêm, a busca, né, de Martin por David, que desaparece. Então ele vai nessa busca procurar saber o paradeiro dele, o que aconteceu, por que ele não havia ido naquele concerto de 1958, que eu relato no fim do filme, né? Onde o pai de Martin pensa que aconteceu alguma coisa muito séria com David e tipo, e aí? E a preocupação dele é tanta que 2 meses depois o pai de Martin sofre um infarto fulminante. E ele pensava, né, que David, como eu disse, havia morrido. E essa vai ser a busca de Martin, como se fosse assim uma dívida que David teria com ele, né, em relação a todo aquele apoio, a todo aquele carinho, a tudo aquilo que ele recebeu deles, e por que sumir assim, o porquê de tudo isso, né? E o pai de Martin o tinha também como filho. Então é uma história muito interessante, é um drama que nos faz prestar atenção e querer ver, às vezes, até mais de uma vez. É um filme muito bom. Então, durante a nossa história, Martin vai procurar David e fracassa. Até que vai Martin a correr atrás dessa busca por David, e ele fica sabendo que David abandonou a Polônia, saiu fora e largou o galhaço, uma marca de violino, para trás. E foi embora, e é muito estranho, né? Ele abandonar o violino, que era uma coisa que ele não abandonava o violino para nada, para nada. O violino fazia parte dele. Até que Martin, no filme, consegue uma pista de que ele se encontra em Nova York. E vai até Nova York para ver se busca o seu irmão, né, de consideração. E quando chega em Nova York, ele encontra o nosso David com uma família já formada, e ele fala a seguinte frase muito interessante, que ele diz: tirei o casaco e coloquei de novo. Tirei o casaco e coloquei de novo, se referindo ao judaísmo, né? Quer dizer, ele retorna às tradições, à religião judaica. Martin, ao encontrá-lo, fica tão surpreso que o espanca dentro do automóvel, né? David sem reação. E nesse momento, dentro do automóvel, Macklin fala para ele: olha, meu pai o amava, tratava você como um filho. Durante 12 anos você conviveu conosco. Foi um grande desapontamento você não ter aparecido no concerto. E com isso, 2 meses logo depois, ele infartou, achando que já tinha acontecido algo com você. Então ele se explica, ele conta, né, o porquê dessa agonia dele de querer encontrar David. Quando David explica a ele que havia procurado o paradeiro, o que havia acontecido com a sua família, né? E a última passagem da família dele havia sido em Treblinka. Ele conta para Martin, então, que ele foi buscar saber dos seus pais, né? Ele queria saber dos seus pais, o que havia acontecido, né, após o campo de concentração. Vamos lembrar que os judeus, o preconceito ainda existia pós-guerra, né? E David sabia disso. E para aumentar a tristeza de David, ele comenta com Martin que ele ficou sabendo do assassinato dos pais dele, da família dele no campo de concentração. Como? Se os nomes não estavam contidos nas listas. Anciões judeus conseguiam guardar em sua mente o nome de todas as famílias, de todas as pessoas
que haviam sido assassinadas no Holocausto. E o que acontece? Ao sair, esses sobreviventes anciões que saíram do campo de concentração, escreveram esses nomes em livros, e transformaram isso em cânticos, cânticos dos nomes. E nós vamos ver uma cena assim, muito bonita, que é quando, através deste livro, né, vai ser aberto dentro de uma sinagoga, da família de David, e lá ele vai ver que a família dele não vivia mais. É uma cena muito forte, é uma cena muito interessante, e que, mais uma vez, nos remete para que nunca esqueçamos de que tudo isso aconteceu, né? E de que estamos aqui hoje para não permitir que isso continue, e para que os jovens nunca se esqueçam, para o futuro ser inconcebível o ódio, né? O genocídio, a destruição em massa. E uma das cenas mais interessantes é essa. Nós vamos falar assim, como que esses anciões guardaram, né, todos esses nomes, né? E vamos lembrar que a Torá, né, ela foi transmitida de boca em boca por 100 gerações, né? E que vale a pena vocês buscarem. O Cântico dos Nomes. David, com isso, desde o momento em que descobriu, ele pega o seu violino e uma vez por ano ele vai a Treblinka, onde ele vai tocar esse Cântico dos Nomes, né, para o memorial, para aqueles que se foram, aqueles que sofreram ali. E isso é muito forte também no filme. Esse encontro de Martin com David se passa 35 anos, né? Onde ele promete a Martin fazer um concerto. E é o que Martin pede a ele. Isso em relação ao pai, né? Em relação a aquilo que o pai tanto esperou e não conseguiu ver. E nessa parte, David concorda.
O David concorda e em realizar, né, esse sonho, aquilo que o pai de Martin tanto queria. E novamente vai se reunir uma grande elite, pessoas muito importantes da musicalidade, onde ele vai se apresentar em Londres. Então ele sai de Nova York e vai fazer esse concerto em Londres. E o mais interessante é que Martin fica assim apreensivo, né, achando que ele vai faltar mais uma vez, mas ele não falta. Ele vai até o concerto e toca majestosamente o seu instrumento, encantando a todos. E no final, ele vai tocar o Cântico dos Nomes, que é assim... tem uma palhinha aí que o vídeo já mostrou e vocês vão... vale a pena assistir, tá? Então, o Cântico dos Nomes é uma dica de hoje. Espero que vocês gostem. Vamos aproveitar esse friozinho, né, que está bom, e curtir esse filme que certamente vai nos deixar uma mensagem, nos acrescentar sempre algo a mais. Muita paz e obrigado. Não esqueçam de dar o like, se inscrever principalmente. Às vezes as pessoas assistem e não se inscrevem. Se inscreva, toque lá o sininho e eu agradeço muito. Uma paz, que todos estejam na paz e dias melhores sempre vão surgir.